em 25 de janeiro de 1554. Enquanto o litoral brasileiro já pulsava com engenhos de açúcar, portos ativos e disputas comerciais, um pequeno grupo segue na direção oposta. Eles sobem a Serra do Mar, deixam o oceano para trás e avançam para o interior desconhecido. O destino é uma colina fria, cercada por rios, envolta por mata fechada e distante de tudo o que naquele tempo representava progresso. Ali nasce São Paulo, não como cidade, não como vila próspera, mas como um colégio. Os padres jesuítas, liderados por Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, erguem uma construção simples de taipa, onde hoje está o pátio do colégio. O objetivo não é riqueza nem poder, é catequese, ensino, organização social. O cotidiano é duro. As manhãs começam com neblina espessa. O frio do Planalto surpreende quem vinha do litoral. A comunicação com outras vilas é lenta, feita por trilhas estreitas abertas na mata. Tudo chega com atraso. Tudo exige esforço. Ao redor, apenas rios, floresta e aldeias indígenas. Nenhuma rota comercial importante, nenhuma promessa de prosperidade. São Paulo nasce pequena, pobre e isolada. E justamente por isso, resiste. Mal sabiam eles que esse isolamento, visto como fraqueza, seria a maior força da cidade nos séculos seguintes. Em 1560, São Paulo é oficialmente elevada à condição de vila. No papel, isso representa reconhecimento. Na prática, quase nada muda. A vila continua esquecida pela coroa portuguesa. Não recebe investimentos, não recebe tropas, não recebe atenção. As casas são baixas, feitas de barro e madeira. As ruas não passam de caminhos de terra batida, moldados pela chuva e pelos passos. A vida gira em torno da igreja, do colégio e de uma pequena área central. O ritmo é lento. O tempo é marcado pelo nascer do sol, pelas colheitas e pelas estações. A economia é simples. Agricultura de subsistência, criação de animais, trocas diretas. Não há luxo, não há abundância. Há apenas o necessário para continuar. O contato com os povos indígenas é constante. Há alianças, conflitos, aprendizado mútuo e miscigenação. Muitos costumes, técnicas de sobrevivência e caminhos vêm deles. Enquanto Salvador e Rio de Janeiro olham para o Atlântico, São Paulo olha para dentro do continente, para o desconhecido. A vila segue pequena, quase invisível aos olhos da Europa. Mas aprende algo essencial: sobreviver com pouco. E é dessa rotina dura e silenciosa que surge um personagem decisivo para a história do Brasil. Não um homem só, mas muitos. Um tipo humano forjado pela escassez e pelo caminho, que a história passaria a chamar de bandeirante. No século XVII, São Paulo deixa de ser apenas um lugar isolado, torna-se ponto de partida. Partem daqui as bandeiras, expedições que avançam pelo interior do continente, seguindo rios, trilhas indígenas e caminhos improvisados. Buscam mão de obra indígena, metais preciosos e novas terras. Os bandeirantes são fruto direto da vila, homens acostumados à escassez, à caminhada longa, ao improviso. Sabem sobreviver onde poucos conseguem. São figuras controversas.
responsáveis pela ampliação do território brasileiro muito além do que estava nos mapas oficiais. Mas também marcados pela violência, pela escravização indígena e pela destruição de missões jesuíticas. Enquanto o litoral se enriquece com o açúcar, São Paulo continua pobre, não acumula ouro, não ostenta riqueza, mas se torna estratégica. É aqui que se formam homens, se organizam expedições e se planejam caminhos. A vila passa a conhecer o interior do continente como ninguém. O Brasil começa a se expandir a partir daqui. E quando a riqueza finalmente aparece, São Paulo já estava pronta para o próximo salto. No final do século XVII, a descoberta de ouro em Minas Gerais muda o destino da colônia. A notícia se espalha rapidamente. E, mais uma vez, São Paulo não é o destino final. É a ligação. As trilhas abertas pelos bandeirantes viram rotas. Tropas passam, mercadorias circulam, pessoas chegam. A vila cresce, não em luxo, mas em importância. São Paulo conecta o litoral às minas, conecta o poder colonial à exploração do interior, conecta o Brasil do passado a um futuro em transformação. A população aumenta lentamente, o comércio se organiza, a cidade ainda é simples, marcada por construções modestas e ruas irregulares. Mas agora é indispensável. Ao final de 1700, São Paulo não é grande, não é rica, não é bonita, mas é estratégica, permanente, necessária. A cidade que nasceu sem promessas termina o século como eixo silencioso do Brasil colonial. E aquela colina esquecida de 1554 já preparava o terreno para se tornar o coração de um país inteiro. Obrigado por acompanhar até aqui. Se você gostou desta história, deixe um like no vídeo e inscreva-se no canal para acompanhar as próximas. Até logo!